Olá! É um prazer imenso começar este guia para destrinchar os segredos da otimização de código com o OpenMP, ok? Vamos mergulhar nisso. A nossa missão hoje é entender como extrair o máximo absoluto de desempenho, transformando aqueles blocos de código puramente sequenciais em verdadeiras potências de processamento paralelo. Para quem já trabalha na área de alto desempenho, dominar o OpenMP não é um luxo, certo? É uma necessidade absoluta. E a gente vai fazer isso passo a passo, construindo uma base de conhecimento bem sólida. A nossa agenda de hoje funciona como um roteiro, um mapa perfeito para a nossa jornada, indo da medição básica de tempo até a complexa redução de variáveis. Vamos passar pela medição de tempo, seguir para as diretivas de laço e controle condicional e então terminar com o escopo de variáveis e as cláusulas avançadas. O aprendizado fica super bem estruturado assim. Entrando na seção 1, medindo o tempo. Afinal, antes de sequer pensar em otimizar qualquer código, a gente precisa saber exatamente como medir o tempo de execução atual dele, não é mesmo? Sem saber o tempo que um trecho leva para rodar agora, qualquer mudança é um mero palpite. Então o ponto crucial é esta função aqui, omp-get-wtime. A gente pode encarar essa função como nosso cronômetro oficial de base para rastrear o desempenho. Ela calcula e retorna um tempo exato, em segundos, a partir de um ponto de partida fixo no passado. É a nossa ferramenta principal para garantir que as medições de performance sejam precisas e consistentes. E aqui está a aplicação na prática. Olhando para esse trecho em C++, dá para notar que a variável início recebe a chamada da função logo antes da nossa região de trabalho. Daí, a variável fim recebe uma nova chamada assim que todas as tarefas terminam. A mágica acontece ali embaixo. Subtraindo o tempo inicial do tempo final, a gente consegue, em segundos exatos, o tempo gasto na execução daquele bloco específico. Avançando para a seção 2, diretivas de laço. Chegou a hora de apresentar os verdadeiros cavalos de batalha do OpenMP. Com o cronômetro na mão, vamos à força motriz. E isso ilustra brilhantemente o conceito central de como a carga de trabalho de um simples laço for é distribuída antes mesmo de olharmos para a sintaxe. Quando uma diretiva de laço entra em cena, o OpenMP pega, digamos, 9 iterações, de 0 a 8, e divide o trabalho de forma igualitária. Dá para ver claramente, 3 iterações vão para a thread azul, 3 para verde e 3 para laranja. Aquele laço que antes era processado por um caminho só, agora está rodando ao mesmo tempo em múltiplos processadores. Mas para essa mágica funcionar bem, existem regras bem rígidas. A diretiva for precisa estar aninhada dentro de uma região paralela, nada de usar break para interromper o laço no meio, as variáveis de índice precisam ser inteiros com sinal e as expressões de controle têm que ser idênticas para todas as threads. Mas o maior destaque aqui é a barreira implícita. No final do laço, todas as threads têm que obrigatoriamente parar e esperar umas pelas outras para garantir que tudo seja concluído em sincronia. Já que paralelizar laços é uma rotina absurdamente comum, o OpenMP traz um atalho valioso, a sintaxe combinada pragma omp parallel for. Em vez de escrever a região paralela e depois o laço, a gente junta tudo num comando só, economizando tempo precioso e espaço no código. Entrando na seção 3, controle condicional. Vamos ver como ligar ou desligar esse nosso recém-descoberto paralelismo de forma totalmente dinâmica. Pense no seguinte: e se o programa precisar decidir na hora se vale a pena usar múltiplas threads? A cláusula if traz exatamente esse poder de decisão. Imagina que o programa avalie uma expressão inteira ali na hora. Se for verdadeira, o paralelismo entra em ação. Agora, se for falso, o programa age com extrema cautela e executa tudo de forma sequencial, com uma thread só. É um controle inteligente que evita a criação de threads para tarefas irrelevantes. Seção 4. Escopo de variáveis. Vamos avançar e ver como isso se constrói para o grande clímax do nosso guia, as regras críticas do escopo de variáveis. É aqui que a mágica realmente acontece. Para evitar dores de cabeça, a metáfora do ambiente de trabalho é excelente. Uma variável do tipo compartilhada ou shared funciona como um imenso quadro branco no centro do escritório. Todas as threads podem ir lá, ler ou escrever. Todo mundo vê a mesma coisa. Já as variáveis do tipo privada são como blocos de notas individuais na mesa de cada trabalhador. Cada thread tem a sua própria cópia e o que está anotado lá é invisível para o resto do escritório. E para manter a sanidade, o OpenMP tem regras padrão. Variáveis declaradas fora da região paralela são compartilhadas automaticamente. As de dentro são privadas. E o índice do laço mais externo, aquele famoso I, é sempre privado, senão ia ser o caos com todas as threads escrevendo no mesmo quadro branco de uma vez. Por outro lado, as variáveis dos laços mais internos são compartilhadas por padrão.
Entender muito bem esses comportamentos é o grande segredo para fugir das inconsistências de dados. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é a cláusula Default None. Ela atua como uma rede de segurança estrita. Usando isso, o programador é literalmente obrigado a decidir de forma consciente o escopo de absolutamente todas as variáveis. O quadro branco ou o bloco de notas. Se essa declaração explícita não for feita, o compilador lança um erro e não deixa a compilação seguir em frente. Seção 5, cláusulas avançadas. Chegamos ao nosso segmento final, onde a gente resolve as complicações do escopo de variáveis usando algumas ferramentas de mestre. Tem um detalhe importante. As variáveis privadas normalmente nascem na thread com um valor totalmente indefinido. Mas e se a thread precisar começar o trabalho a partir de um estado pré-existente? Por exemplo, usando uma base que começa no número 10. A cláusula firstPrivate é vital aqui. Ela pega aquele valor original que existia antes da região paralela e faz uma cópia idêntica para o bloco de notas de todo mundo. Assim, cada thread inicia a tarefa a partir de um estado conhecido. Mas, no fim das contas, todo esse trabalho nos blocos de notas individuais precisa ser unificado de forma segura lá no quadro branco, certo? A cláusula Reduction é a nossa ferramenta de coleta definitiva. Ela combina todos esses valores locais das threads e os condensa num único resultado global, sem tropeços. Seja para somar tudo, seja para achar o valor máximo ou mínimo, a redução garante um encerramento limpo e seguro para os cálculos. E para encerrar, fica esta provocação. Se a maioria das variáveis é compartilhada por padrão, os laços paralelos estão realmente imunes a uma corrida de dados? Embora o OpenMP seja uma ferramenta impressionante, a otimização de verdade exige um gerenciamento incrivelmente cuidadoso do espaço de trabalho por parte de quem desenvolve. Não é só criar threads, é administrar quem mexe no quê. Muito obrigado por acompanhar este guia profundo e que o código rode sempre rápido e com os dados em perfeita harmonia.